No quadro Direito do Trabalhador de hoje, o advogado Sérgio Pardal nos explica um pouco mais sobre o auxílio-doença. Nós vamos saber por que ele é tão importante na vida do assalariado. Olá pessoal, vamos conversar um pouco hoje sobre um benefício que é muito importante no INSS, é o tal do auxílio-doença. Ele é devido quando o trabalhador que está contribuindo direitinho fica por mais do que 15 dias incapacitado para o trabalho. Importante isso, hein? Tem que ficar mais do que 15 dias. Até 15 dias, se ele é empregado, quem paga mesmo o tempo dele incapacitado é o empregador. Quando o trabalhador fica desempregado, fica doente, ele tem o direito ao benefício? Olha, isso é muito interessante. Vejam só, o desempregado, ele tem um período que chama-se período de graça, que ele mantém a qualidade de segurado exatamente depois de ficar desempregado. Esse período pode ser 12 meses, pode ser até 24 ou até 36 meses de manutenção da qualidade de segurado. O que é importante? Importante justamente é isso, os benefícios mais interessantes que ninguém quer, mas quando precisa vai buscar, são exatamente aqueles decorrentes de doença, invalidez ou morte. Pois bem, durante o período de desemprego, se ele ainda está no período da qualidade de segurado, se ficar incapacitado para o trabalho por mais do que 15 dias, tem direito ao auxílio-doença, sim senhor. Essa é uma das coisas mais importantes, que ressalta que o seguro é seguro social. Por isso mantém o período de carência com direito aos benefícios. O período de afastamento, ele conta como tempo de contribuição? Essa é outra coisa muito importante. Aquele período que você ficou afastado, recebendo auxílio-doença, ele vale ou não como tempo de contribuição? A lei diz assim, o tempo de afastamento com auxílio-doença intercalado por contribuições vale sim, senhor. O que é que o legislador está dizendo? Está dizendo o seguinte, se você está empregado e fica afastado em razão desse período incapacitado, volta depois a trabalhar, você tem contribuição antes e depois do período. Logo, o período vale como tempo de contribuição. Claro, se você está desempregado, não contribuiu, está no período de graça e pega lá 5 anos de auxílio-doença, não pode ser o auxílio-doença como tempo de contribuição, porque você estava desempregado quando pegou esse período. Agora, muito importante você lembrar, às vezes acontece, o sujeito contribui como autônomo, não é? Então ele está pagando no carnezinho, fica incapacitado, ele para de contribuir e quando recebe alta, ele tem que voltar a contribuir. Se ele, por exemplo, trabalha numa empresa e vai ser desempregado, ele vai voltar a contribuir porque tem um aviso prévio. Agora, se ele é autônomo, ele não pode esquecer de voltar a contribuir, para que não perca aquele período de afastamento. Não pode punir o doente, né? O que o trabalhador deve fazer quando recebe o auxílio-doença com alta marcada? É uma brincadeira horrível, né? Eles inventaram essa tal de alta programada do auxílio-doença. Então, o médico avalia e diz assim, rapaz, tô olhando pra sua cara, eu acho que em 3 mesinhos você tá bom. Então, eu te dou 3 meses de auxílio-doença e você volta a trabalhar direto sem ter que passar pela perícia. Na realidade, o que o INSS quis fazer foi poupar um pouco a sua perícia, porque é um problema mesmo, né? O sujeito já tá bom e tem que voltar para a perícia para voltar para o trabalho. Então, não é que seja tão ruim. O problema é que existem razões e não razões. Por exemplo, você quebrou a perna, vai ficar 15 dias engessado e mais uns 10 diazinhos de molho. Então o cara te dá 1 mês de afastamento e acabou. Você volta para o trabalho, não precisa passar em perícia. Agora, você chega lá com hepatite e o cara vai dizer que 6 meses você tá bom e te dá 6 meses. Parar com isso, aí é bobagem. Muito melhor seria uma novidade que está bochichando lá no INSS, mas não querem colocar em prática. Eles estão dizendo assim... Quando o médico mesmo, decente, que dá laudo, decente, bom, responde ao CRM, quando o médico disser que o afastamento é até 120 dias, não vai precisar de perícia. O INSS admite e afasta. Se for por mais de 120 dias, aí sim a perícia é necessária. Quando isso acontecer, fica muito melhor do que essa alta antecipada que eles estão fazendo. Não esqueça nunca, se você recebeu a alta antecipada e no finalzinho da brincadeira você vê que ainda está mal, 15 dias antes, procure o INSS e exija a continuidade, é o seu direito. O que acontece quando o trabalhador tem alta e volta a trabalhar e em 20 dias se afasta de novo pelo mesmo motivo? O patrão tem que pagar os 15 dias de novo? Olha, é claro que o patrão não pode pagar de novo quando os afastamentos são pelo mesmo motivo. Então, o sujeito afastou-se, vamos dizer, por exemplo, 10 dias. Ficou trabalhando 2 dias pelo mesmo motivo, um agravamento, ele afasta de novo mais 10 dias. É claro que o patrão só tem que pagar 5. Os outros 5 dias já seriam parte do auxílio-doença.
pelo INSS, passando pela perícia médica, inclusive. Vejam só que são coisas importantes. Agora, lembrem sempre, se o afastamento ocorre muito tempo depois, aí não tem jeito. Ou se o afastamento ocorre por coisas bem diferentes. Ele estava afastado por doença e, de repente, tem um acidente no trabalho 10 dias depois que voltou a trabalhar, é coisa diferente, o patrão paga os primeiros 15 dias sim. Lembre sempre, o lugar mesmo de você lutar pelos seus direitos é o seu sindicato.